Olá, sejam bem-vindos ao canal Contos das Trevas. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Inscreva-se no canal, pois isso é muito importante. Curta e comente o que achou do relato. Vamos pro vídeo. Meu nome é Robson e vou contar a história que mudou completamente a minha vida e a do meu melhor amigo Thiago. Nós crescemos juntos em uma pequena cidade do interior, onde todos se conhecem e as crianças brincam na rua até tarde. Nossa amizade começou na escola, ainda pequenos. Jogávamos bola no campinho, andávamos de bicicleta pelo bairro e explorávamos os arredores da cidade, sempre inventando novas aventuras. Thiago sempre foi um cara tranquilo, mas havia algo nele que era diferente. Ele era mais reservado, quietão e na dele, especialmente em noites de lua cheia. Nessas noites, ele sempre tinha uma desculpa para não sair de casa, e de vez em quando desaparecia por alguns dias sem explicar o motivo. Eu achava estranho, mas nunca pressionei ele sobre isso. Respeitava o seu espaço e confiava que, quando estivesse pronto, ele me contaria sobre o que se tratava. Uma vez, quando tínhamos 12 anos, Thiago ficou muito doente e sumiu por várias semanas. A família dele disse que ele estava com uma infecção grave e precisava ficar em repouso. Eu fiquei preocupado, mas aceitei a explicação. Quando ele voltou, parecia diferente, mais fechado ainda. Mas continuamos amigos como sempre. Perguntei a ele o que havia acontecido. Ele confirmou a história da mãe dele, que seria apenas uma infecção. Os anos se passaram. Quando nos demos conta, já éramos de maior. Thiago tinha 19 anos e eu 18, e nossa amizade só ficou mais forte. A gente compartilhava tudo, menos os segredos que ele mantinha nessas noites. Até que um dia, ele me convidou para passar um final de semana num sítio da família dele. Eu aceitei na hora, animado para passar um tempo na natureza e relembrar os velhos tempos. Arrumamos tudo pela manhã. Thiago pegou poucas roupas e alguns pertences. Iríamos passar o final de semana inteiro lá. Enfim, embarcamos no carro e partimos pegar a estrada. Chegamos no sítio em uma sexta-feira à tarde. O lugar era lindo, cercado por árvores, com uma cachoeira ao fundo. Passamos o dia pescando, fazendo trilhas e conversando sobre a vida. O que mais me deixou assustado era que Thiago, depois de 40 minutos de trilha, sequer estava ofegante. Eu estranhei e brincamos sobre isso. Thiago me disse que era muito resistente e tinha muito fôlego. Ele falou isso com uma preocupação no olhar. Eu senti desconforto na pessoa dele. Voltamos para o sítio e tudo o que eu queria era apenas um banho quente. Quando a noite caiu, fizemos um churrasco e ficamos sentados ao redor da fogueira. A lua cheia começou a aparecer no horizonte, iluminando tudo com uma luz prata. Thiago estava mais quieto do que o normal, olhando para o céu de vez em quando. Claramente ele estava incomodado com alguma coisa. Perguntei a ele se estava tudo bem, e ele me disse que sim, mas percebi que algo estava errado. Mais tarde, quando já estávamos preparados para dormir, ele disse que precisava sair para pegar algo no carro. Concordei com ele e fiquei deitado, esperando ele voltar. Mas depois de um tempo, comecei a me preocupar. Thiago tinha saído já tinha mais ou menos umas 3 horas. A família dele estava toda dormindo. Isso já era por volta de 2:30 da manhã. A casa em que estávamos no sítio de Thiago tinha 2 andares. O nosso quarto era no andar de cima, com uma janela que dava de vista direto para a mata. Escutei algo muito pesado correndo em direção à mata. Aquilo atraiu minha atenção e eu fui para a janela para olhar. Estava tudo escuro, pois no sítio não havia iluminação ainda. Isso me possibilitou a enxergar apenas 2 pontos amarelos dentro da mata escura, olhando diretamente para minha direção. Como naquela região havia alguns predadores, pensei que poderia ser um cachorro do mato ou algo assim. Então me preocupei mais ainda com Thiago. Ele não voltava de jeito nenhum. Deitei e aguardei. Enfim peguei no sono. Por volta das 7 horas da manhã, a porta do quarto se abriu. Thiago entrou no quarto fazendo silêncio. Escutei ele abrindo a mala e pegando algumas peças de roupa. No quarto havia 2 camas de solteiro. Eu estava na parede da direita e a cama de Thiago ficava na parede da esquerda. Então, eu escutei quando ele deitou. Enfim me tranquilizei. Ele estava bem. Quando acordei,
Percebi que Tiago estava sem camiseta e eu pude perceber várias cicatrizes em seu corpo, como se fossem marcas de batalha. Aquilo chamou a minha atenção, pois eu nunca tinha visto. Desci para o primeiro andar, onde sua mãe estava preparando um café da manhã. Perguntei a ela o que seria aquela cicatriz no corpo de Tiago. Ela ficou sem jeito. Disse que aquilo era de nascença, mas claro que eu não acreditei nesse papo furado. Tomei o café da manhã e Tiago desceu. Ele estava exausto, como se tivesse percorrido uma maratona. Desceu, não comeu nada e praticamente vomitou o dia inteiro. Passei o dia tentando perguntar para ele o que havia acontecido e por que ele sumiu na noite passada. Ele sempre fugia do assunto, me dava uma desculpa qualquer e voltava a puxar outro assunto. Foi quando a noite caiu mais uma vez. Tiago deitou na sua cama e eu fui para a minha, mas dessa vez tentei não pegar no sono, pois iria descobrir de uma vez o que Tiago fazia. Quando o relógio marcou exatamente meia-noite, Tiago levantou da cama, parecendo que estava com dor. Saiu quieto pela porta do quarto e escutei ele descer os degraus da casa e abrir a porta principal. Tiago saiu e eu observei pela janela que ele foi em direção à mata. Num salto de coragem, resolvi ir atrás dele. Saí da casa e vi Tiago indo em direção à mata cada vez mais rápido. Decidi segui-lo, sem fazer barulho. Ele andava rápido, como se soubesse exatamente para onde estava indo. De repente, ele parou numa clareira, onde a luz da lua iluminava tudo. Me escondi em alguns arbustos. Foi quando eu vi algo que jamais imaginei ver na minha vida. Tiago começou a se contorcer, gemendo de dor. Seu corpo começou a mudar. Os ossos dele estavam estalando como se estivessem sendo quebrados. Os músculos estavam se mexendo. E ele se transformava cada vez mais numa criatura enorme e peluda, com os olhos brilhantes e dentes afiados. Parecia que aquela criatura tinha vindo diretamente do inferno. Na mesma hora lembrei do que meus avós me contavam. Aquilo era um lobisomem, sem dúvida nenhuma. Fiquei paralisado de medo e de choque, mas no que mais fiquei pensando era ver o meu amigo naquela situação. Nunca imaginei na minha vida que ele seria um lobisomem. Fiquei lá, incapaz de me mover, enquanto Tiago ainda se transformava. Quando a transformação estava completa, ele soltou um uivo que ecoou por toda a floresta. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ele podia ouvir. Quando a transformação terminou, Tiago, ou o que ele tinha se tornado, começou a farejar o ar, procurando alguma coisa. Eu precisava sair dali antes dele me encontrar. Sabia que se ele me encontrasse, mesmo que aquilo fosse meu amigo, não teria piedade. Eu estaria morto. Fui dando leves passos para trás e enfim consegui correr. E voltei para casa o mais rápido que pude, tentando não fazer barulho. Tranquei a porta e me escondi debaixo da cama, o coração a mil, parecendo que ia sair pela minha boca. Eu não conseguia pensar direito. Num ato de coragem, olhei pela janela e lá estava aquela criatura, olhando diretamente para mim, por dentro da mata. Dessa vez, eu conseguia ver a silhueta daquela criatura. Na mesma hora, corri para debaixo da cama novamente. Eu sabia que aquela coisa que estava lá fora era Tiago. Na minha cabeça eu só pensava, eu preciso me proteger. Passei a noite inteira acordado, ouvindo os sons da floresta e uivos distantes. De vez em quando, escutava algo muito pesado passar em frente da casa, correndo muito rápido. Em questão de segundos ele atravessava o campo. Eu sabia que Tiago estava rondando lá fora em forma daquela criatura. Quando o sol finalmente começou a nascer, o silêncio voltou. Espiei pela janela novamente e vi Tiago voltando, mas dessa vez como ele mesmo, parecendo exausto e confuso. Suas roupas estavam todas rasgadas. Ele entrou na cabana e me encontrou acordado, com os olhos arregalados de medo. Não precisou de muitas palavras para entender que eu tinha visto tudo. Enfim, Tiago se sentou na minha frente, com lágrimas nos olhos, e começou a contar a verdade. Ele me disse que quando tinha 12 anos, ele foi atacado e mordido por uma criatura durante uma das visitas ao sítio. Ele quase morreu naquela noite. Seu pai, que era um homem de coragem, conseguiu matar a criatura e salvar Tiago. Mas a maldição já estava encarnada nele. Desde então, a família inteira guardava esse segredo, tentando protegê-lo e proteger aos outros.
A cada lua cheia, Tiago se transformava. Eles faziam de tudo para mantê-lo longe das pessoas, levando para o sítio ou trancando num lugar seguro. Era por isso que ele sumia às vezes e evitava sair de casa durante as noites. Eu sentia uma mistura de choque e compaixão pelo meu amigo. Entendi porque ele nunca me contou antes, mas agora que eu sabia, estava disposto a ajudar. No dia seguinte, a família dele me contou com mais detalhes. A mãe dele estava visivelmente emocionada ao relembrar os eventos daquela noite fatídica. Disse que depois de ser mordido, Tiago ficou entre a vida e a morte por semanas. Foi um período terrível para todos eles. O pai dele, apesar de ter matado aquela criatura, carregava a culpa de não ter conseguido proteger o filho totalmente. Eles me contaram que o pai de Tiago passou a pesquisar tudo sobre lobisomens, buscando uma cura, uma forma de livrar o filho daquela maldição. Ele encontrou várias histórias, lendas e até tentou alguns rituais, mas nada parecia funcionar. A única coisa que conseguiram foi aprender a controlar as transformações de Tiago, garantindo que ele não machucasse ninguém. Eu fiquei na casa dele por mais alguns dias, ajudando no que eu podia e tentando entender tudo aquilo. Vi o esforço que todos faziam para manter Tiago seguro e percebi que agora, mais do que nunca, o meu amigo precisava de mim. Quando voltamos para a cidade, nossa amizade mudou. Fiquei mais protetor com ele, mais atento às fases da lua e ajudei a família dele a manter aquele segredo. A gente começou a pesquisar juntos, tentando encontrar uma cura. Visitamos especialistas em lenda, procuramos livros raros e até falamos com pessoas que diziam entender dessas coisas sobrenaturais. Apesar de todo o esforço, não encontramos uma cura definitiva, mas conseguimos criar um sistema que permitia ao Tiago viver uma vida quase normal. Em noites de lua cheia, ele ia para o sítio ou se trancava num lugar seguro, e eu sempre estava lá ao lado dele, garantindo que tudo estivesse bem. Com o tempo, aprendemos a lidar com a maldição. A vida seguiu em frente, mas a nossa amizade ainda ficou mais forte. Passamos por momentos muito difíceis, mas juntos conseguimos superar. E mesmo que o segredo de Tiago fosse pesado, ele sabia que podia contar comigo. As noites que a lua brilhava no céu se tornaram eventos que exigiam muita preparação. Toda vez que a lua cheia clareava no céu, a gente se preparava. Eu ajudava Tiago a se organizar, e no dia da transformação, acompanhava ele até o sítio. A transformação era dolorosa de ver, mas eu sabia que ele precisava de mim ali, nem que fosse apenas para dar apoio moral. Certa noite, Tiago decidiu me contar mais sobre suas experiências como lobisomem. Disse que quando estava transformado, seus sentidos ficavam extremamente aguçados. Ele podia ouvir o menor dos ruídos, sentir cheiros a quilômetros de distância e ver no escuro como se fosse dia. Disse também que percebeu a minha presença naquela noite, em que eu descobri que ele era lobisomem, mas que controlou a criatura para não me atacar. Ele me disse que a fome era o mais difícil de controlar. Na mata, ele caçava pequenos animais para saciar essa fome. Tiago contou que nos primeiros anos era tudo muito confuso. Ele tinha medo de machucar alguém, mas com o tempo, ele aprendeu a se controlar melhor e focar as suas energias na caça. A floresta se tornou um refúgio para ele, e um lugar onde ele podia liberar sua fera interior, sem machucar ninguém. Ele descreveu as sensações de correr pela floresta, sentindo o vento contra o seu pelo, o cheiro da terra e das plantas. Disse que, apesar do medo e da dor, havia algo libertador naquilo tudo. Era um lado de si mesmo que ele teve que aprender a aceitar e controlar. Eu ouvia tudo atentamente, tentando entender a profundidade do que ele estava me contando. Enquanto conversávamos sobre suas experiências, Tiago me agradeceu por estar sempre ao lado dele. Ele disse que não sabia como teria lidado com tudo isso sem a minha amizade. Nossa amizade tinha passado por provas de água e fogo, e saímos mais fortes dela. Continuamos nossa busca por uma cura, visitando novos lugares todo dia e falando com mais pessoas. Descobrimos que a maldição do lobisomem era mais comum do que imaginávamos, e que havia outras pessoas como Tiago lutando contra suas próprias feras. Aquilo foi uma loucura toda para mim. Aprendemos que às vezes a solução não é eliminar o problema, mas aprender a viver com ele e se adaptar. Hoje, a nossa vida continua. Tiago conseguiu um trabalho que permite a ele se afastar nas noites de lua cheia, e eu sempre por perto para ajudar, porque no fim das contas, é isso que amigos de verdade fazem. Enfrentam um desconhecido juntos, apoiam-se nos momentos mais difíceis e celebram as pequenas vitórias. E assim seguimos, lado a lado, enfrentando o que vier pela frente. Boa noite. Mande o seu relato através do nosso e-mail e estaremos lendo ele aqui em vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o que achou deste relato. Boa noite.